Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Olha, já estou vendo aqui Raimundo Enedino, Conceição Figueiredo, Ana Paula Parísio, Paulo Henrique, de Londrina, no Paraná, Paulo Saraiva, Kátia Duarte, Bernardo Carneiro, Márcia Silva, Márcia CCS, de Salvador, Bahia, Júlio Herrera, de Curitiba, Sandra Lúcia, Reinaldo Aguiar, Luzia Ribeiro, Maria Doroteia, amigos e amigas de Portugal, dos Estados Unidos, que coisa boa, olha, Recife, Canadá, Sônia Casares, olha, Sônia, um abraço para todos aí do Canadá. Temos aqui Ana Maria de Campinas, queridos de BH, Raquel Lima de BH, que coisa boa, Salvador, Porto Maceió, Itabuna, na Bahia, Ribeirão Preto, Jesus do Norte, Espírito Santo, que legal, Bragança Paulista, Goiânia, né? Curitiba. A Renata Cássia falou assim, ó, direto da FEB para cá, né? Todo mundo direto da live da FEB para a nossa live aqui do livro Nosso Lar, não é? Então, vamos começar a nossa live. Nós estamos aqui lendo, todos estão acompanhando aí o capítulo 9 do livro Nosso Lar, Problemas de Alimentação. Problemas de alimentação. E hoje, com uma lição muito bonita, uma lição extraordinária, hoje nós vamos conhecer um pouco como são os espíritos superiores, espíritos mansos, pacíficos, mas extremamente firmes e enérgicos na prática do bem e na preservação da disciplina e do respeito às leis divinas. Hoje nós são lições aqui muito importantes para todos nós, não é? Então vamos lá? Todo mundo concentrado, todo mundo preparado aí? Capítulo 9 do livro Nosso Lar, Problemas de Alimentação. Problemas de alimentação. Né? Eu vou voltar um parágrafo antes, onde nós estávamos lendo, não é? Para que a gente possa retomar aqui o assunto. Né? Então, deixa eu fazer aqui uma síntese. O que começou a acontecer? O governador de Nosso Lar pediu que 200 entidades do mundo superior viessem à colônia Nosso Lar para ensinar os habitantes de Nosso Lar processos novos de alimentação através do ar, através da respiração e através da água. Através do ar, principalmente através da respiração, não é? Técnicas de respiração para absorver nutrientes. Evidentemente, nós chegamos a comentar aqui, nós estamos falando de perespíritos, nós estamos falando de espíritos que não têm mais um corpo físico, não têm mais um corpo como o nosso. Possuem um perispírito cuja bioquímica, cuja dinâmica, fisiologia nos é desconhecida. Não é isso? Nós não sabemos qual é a fisiologia do perispírito. Nós não sabemos isso, não é? Então, precisamos considerar isso, porque senão a gente começa a tratar o perispírito e acreditar que o perispírito é uma cópia do corpo físico, quando, na verdade, é o corpo físico que constitui uma cópia imperfeita do perispírito. O perispírito é um corpo
mais aprimorado, ele é um corpo mais sofisticado. Os elementos químicos do mundo espiritual representam átomos numa vibração diferente, né? Átomos que vibram numa frequência diferente. Então, a matéria ela tem características que não são as mesmas nossas aqui no corpo físico, né? Olha, então estamos tendo a Kátia aqui de New Jersey, nos Estados Unidos. Temos aqui o Sérgio Dantas, da Flórida, em Fort Lauderdale. Um abraço para todos os queridos amigos aí dos Estados Unidos, né? Que saudade que eu tô de vocês todos. Então, é preciso a gente considerar isso. Por esta razão, o governador de nosso lar, percebendo que os espíritos que estavam na colônia ainda estavam muito apegados aos métodos de alimentação, aos hábitos de vida dos encarnados, resolve, então, iniciar um processo educativo. Né? Porque esses processos, eles não podem ser implementados do dia para a noite, não é? A gente sabe disso. Demanda tempo. Isso implica a formação de hábitos novos. Então, aqueles espíritos precisavam adquirir hábitos novos, precisavam aprender coisas novas, né? Então, 200 entidades, olha só, 200 entidades do mundo superior. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O Ministério do Esclarecimento e mais alguns setores começaram a opor resistência ao projeto do governador, né? E uma resistência que começou a beirar ao desequilíbrio, né? Então, algumas entidades começaram a se tornar impertinentes, indisciplinadas, desequilibradas, né? Começaram a perder o equilíbrio emocional na defesa das suas opiniões, né? Então, eu acho que a primeira lição aqui, nós já destacamos isso, a primeira lição aqui é essa. É quando você perde o seu equilíbrio emocional para defender posições. Essa deve ser uma grande advertência para todos nós, não é? Para defender opiniões, defender posições, nós às vezes abdicamos do nosso equilíbrio espiritual. E é claro, isso não é bom, né? Isso não é bom. Nós podemos, sim, podemos defender uma posição, podemos defender um ponto de vista, mas sempre mantendo o equilíbrio, sempre mantendo um nível moral adequado. Então, eu acho que essa é exatamente, né? O pessoal está falando assim, uma lição importantíssima para os dias de hoje, não é? O Heitor Nunes. Essa eu acho que é a lição mais difícil hoje, nesse momento em que nós estamos encarnados, é essa lição. Eu acho que é a mais difícil. Né? Porque as pessoas, para defender uma posição, para defender uma opinião, para defender uma crença, elas estão perdendo a compostura. Elas estão abdicando da sua humanidade e estão começando a flertar com a animalidade. Isso é importante. Então, quando a gente, para defender uma posição, precisa virar bicho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é? Quando a gente se torna um animal para poder defender uma posição, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Então, isso começou a acontecer. Né? Isso mesmo começou a acontecer. Agora, eu estou dizendo isso aqui, gente, não é julgando, pelo amor de Deus, né? Toda hora nós fazemos isso, é natural, né? A gente só precisa ficar vigilante, não é? Todos nós, meu Deus, né? Quem nunca perdeu uma paciência no trânsito? Quem nunca perdeu uma paciência num lugar, não é? Não, isso aí. E aí você se exalta e depois você fala, puxa vida, o que eu fui fazer
Por que eu fui ter essa atitude, né? Mas agora que nós estamos vivendo um momento delicado, vigilância total. Vigilância total. Precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito vigiar e orar, né? Muita conexão com o alto, muita disciplina da nossa palavra, dos nossos pensamentos, para que a gente não venha a adentrar num terreno do desequilíbrio total. Não é mesmo? Bom, então, o que aconteceu? O Ministério do Esclarecimento ficava mandando relatório para o governador. Isso é uma coisa curiosa, não é? Porque o governador é um espírito superior. Superior. O governador sempre reunindo-se com os ministros da União Divina, que são os ministros mais evoluídos da colônia. Não é? São aqueles que fazem um intercâmbio com esferas superiores. Então, quer dizer, esses ministros da União Divina, eles têm experiência em lidar com as esferas superiores. E aí os ministros, não digo ministros, né? Mas os trabalhadores do Ministério do Esclarecimento queriam impor uma opinião. Queriam convencer o governador de que o perispírito se comporta como o corpo físico. Olha que interessante. Não é? E aí, o que André Luiz diz aqui? O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do ministério da União Divina. Nobres mentores. Olha isso. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então, aqui é uma coisa bonita. Então, o governador de nosso lar não mostrou em nenhum momento arrogância. Olha isso. Em nenhum momento ele demonstrou arrogância. Então, ele lia todos os boletins, podia ser as coisas mais malucas e impertinentes, mas ele lia todos. Ele lia todos. Né? Tratava com respeito a opinião daqueles que estavam escrevendo os boletins. Olha que interessante isso. Né? Então, não havia arrogância do governador. E ele sempre trocava ideia com quem? Com os espíritos mais superiores. Olha isso. Mais superiores. Conversava com os ministros da União Divina, entrava em contato com esferas superiores a nosso lar para saber se ele estava errado. Para perguntar, será que eu estou errado? Não é isso? Então a Aurora está escrevendo aqui: respeito, escuta, troca de ideias. Respeito, escuta, troca de ideias. Maravilhoso. Aurora, muito, muito bem resumido, não é? Então, é isso aí. Ele está dizendo equilíbrio, meditação e oração. Exatamente, gente. Exatamente. Então, o governador sempre na postura, sempre trocando ideias, sempre se informando. Por quê? Você pode estar errado. Você pode estar exagerado. Às vezes você está certo, mas você está exagerado. Às vezes você está até certo, mas você está exagerado. Então, o que o governador fazia? Trocava ideia, conversava. Por quanto tempo ele fez isso? 30 anos. 30 anos. Eu vou repetir, gente. Não são 3 dias, não. 30 anos. 30 anos. Dá para imaginar? 30 anos. Lendo os relatórios, lendo as impertinências, ouvindo malcriação, conversando com os ministros, visitando esferas superiores, trocando ideia com os espíritos superiores. 30 anos.
E aí? O que aconteceu depois de 30 anos? O que aconteceu? Vamos lá. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Por quê? Porque o Departamento da Regeneração, que depois se transformou em Ministério da Regeneração, é o ministério que mais lida com o umbral. Porque qual é a tarefa do Ministério da Regeneração? Recolher espíritos que estão no umbral. Percebeu? Recolher espíritos que estão no umbral. Aí o que acontece? Os trabalhadores, os membros do departamento, que depois se transformou em Ministério da Regeneração, começaram a criar distúrbio. O que isso significa? O que isso significa? Sintonia com o umbral. Sintonia com o umbral. Então, olha isso. Se você... Vamos falar uma coisa importante aqui, porque eu acho que essa lição é para todos nós. Se eu, como espírita, alguém que está lendo Kardec, vou lá, leio o Livro dos Espíritos, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, leio as obras do Chico Xavier, vou para o Facebook, vou para o Instagram, vou para o Twitter, para atacar pessoas, para xingar, para provocar, para agredir verbalmente, para atacar reputações, para atacar a vida íntima e pessoal das pessoas, tem algum problema. Não é? Tem algum problema. Um problema sério. Um problema seríssimo. Então foi o que aconteceu aqui. Os trabalhadores do Ministério da Regeneração perderam a vigilância. Perderam a vigilância e o que aconteceu? Entraram em sintonia com o umbral. Então, aqui que eu estou querendo, eu quero que a gente acompanhe aqui, viu, pessoal? Olha, porque vai ter uma escalada. E assim, o mal sempre tem uma escalada. O mal, ele sempre começa com uma coisinha assim. Ele sempre começa com uma coisa leve, aí ele vai progredindo, até ele se tornar em algo complicado. E nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, no início, foi uma sintonia. Os trabalhadores do Ministério da Regeneração entraram em sintonia com o umbral. E aí começaram a fazer o quê? Perigosos distúrbios. Perigosos distúrbios. Mas vamos ver. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Condenáveis manifestações. Então, é sempre assim. Os espíritos mais frágeis, menos evoluídos, assessorados pelos espíritos intelectualizados. Percebe? Então, de um lado, você tinha trabalhadores do Ministério do Esclarecimento que são intelectuais. São pessoas esclarecidas, por isso chama Ministério do Esclarecimento. Cientistas, pessoas estudadas, intelectuais, entraram em contato com os espíritos mais inferiores da colônia.
Os mais frágeis, aqueles que na escala espírita estão no degrau abaixo da escala. Espíritos que às vezes estavam recém-chegados do umbral. Então, o que aconteceu aqui? A intelectualidade se uniu com a fragilidade espiritual, com a imperfeição espiritual, com espíritos grosseiros. E todos eles, tanto os intelectuais quanto os espíritos grosseiros, recém-chegados do umbral, começaram a fazer motim contra o governador. Começaram a entrar num desequilíbrio. Não é, gente? Então aqui cabe uma advertência. E vai ficar claro isso aqui na fala do Lísias. De quem é a maior responsabilidade? Dos intelectuais. Toda vez que um espírito que tem esclarecimento, que tem conhecimento, incita ao ódio, incita à violência, incita à rebeldia, à indisciplina, à preguiça, à crítica destrutiva, porque uma coisa é a crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? Crítica construtiva é quando a pessoa chega, por exemplo, eu estou lá na minha profissão, estou lá trabalhando. E chega, então, um colega respeitoso e chega e diz assim, Haroldo, olha, eu vi que você conduziu aqui, tem uns processos aí e tal, sabe? Mas olha, eu acho que você está equivocado. Porque não é assim e tal, dá uma olhada nisso. Eu até conversei com outro colega e tal, você falou, deixa eu dar uma olhada, peraí. Nossa, é verdade. Você tem razão. Você tem razão. Estou equivocado. Né? Isso é uma crítica construtiva. Por que é uma crítica construtiva? Porque a pessoa está interessada na melhoria. Ela está interessada na melhoria. Agora, o que é uma crítica destrutiva? Crítica destrutiva, não. Ela está interessada em jogar dinamite e explodir tudo. Não é? Ela não quer construir nada, não quer educar, não quer melhorar. Ela quer jogar dinamite, explodir tudo e acabar com tudo, destruir. Então, essa é uma questão delicada, né? Delicada. Então, o desequilíbrio foi promovido pelos espíritos esclarecidos, pelos intelectuais de nosso lar. Intelectuais que não eram moralizados, né? Porque os ministros da União Divina são intelectuais, mas têm uma alta evolução moral. Tem um plus, não é? Tem um plus. Tem um plus aí. Ok? Então vamos lá. Vamos concentrar aqui, gente. Vamos concentrar na questão aqui do nosso lar, para a gente poder extrair as lições aqui. Aí, olha só. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar. Olha isso, gente. Começou a ter divisão, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Por quê? Gente, por quê? Nosso lar começou a correr o risco de ser invadida pelo umbral. Por quê? Por quê? Porque quem estava dentro de nosso lar começou a se comportar como os espíritos que estavam no umbral. Perceberam? Perceberam? Não é? Perceberam?
Quer dizer, deram uma abertura para as trevas. Deram uma abertura para as trevas. E aqui, não é? E aqui, porque, por exemplo, o Samir está dizendo, olha, a crítica construtiva ou destrutiva é uma questão de intenção, né? É só uma questão de intenção, mas também de interpretação de quem recebe. Eu não acho, Samir, que seja só uma questão de intenção, não. Não é? Porque, como dizia minha avó, de bem intencionado o umbral tá cheio. Não é isso? Não acho que é só boa intenção, não. Eu acho que tem o jeito de falar, não é? Afabilidade e doçura, tá lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a forma, a maneira como você faz a crítica é tão importante quanto o conteúdo da crítica. Não é? É tão importante quanto o conteúdo. A maneira como as coisas são feitas. Né? Você pode falar algo assim muito duro, você pode falar algo assim bem sério, mas falar com respeito, falar com dignidade, falar com caridade. Então não basta a intenção. É preciso tomar cuidado com a forma, com a maneira como nós nos portamos durante a crítica. Agora, se o outro vai receber ou não, aí não é o problema de quem faz a crítica. Se você está bem intencionado, se a sua crítica tem fundamento, se você não está invadindo a privacidade do outro, porque às vezes as pessoas querem invadir sua vida para determinar, né? Se você não está invadindo a privacidade do outro, se você tomou todo o cuidado com a maneira como você está fazendo a crítica, se o outro vai receber ou não, aí é um problema do outro. Mas isso aqui não aconteceu em nosso lar, porque o governador ouviu as críticas por 30 anos. Por 30 anos. Ele leu todos os relatórios. Ele convocava periodicamente os ministros da União Divina para conversar sobre os relatórios. Ele mandava espíritos do esclarecimento. Ele mandava espíritos do Ministério do Esclarecimento fazerem excursões em esferas superiores, para eles terem acesso a informações para saber se ele estava certo ou errado. Não é? Então, nós não podemos dizer que o governador de nosso lar não soube receber as críticas. Não é? Ele soube. Ele fez de tudo para resolver isso com equilíbrio. Aí o que começou a acontecer? Os trabalhadores do Ministério do Esclarecimento e da Regeneração começaram a adotar uma conduta de espíritos do umbral. O que aconteceu? Caiu a vibração de nosso lar quase foi invadida pelo umbral. Não é? Quase foi invadida pelo umbral. Então, olha só. Não é? Aí, olha só. Dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração. Agora, olha isso aqui. Onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Gente, olha isso. Trabalhadores do Ministério da Regeneração estavam fazendo intercâmbio clandestino com espíritos do umbral para adquirir alimentação do umbral. Perceberam? Entenderam? Começou a haver um intercâmbio entre espíritos do umbral que forneciam espíritos do umbral que forneciam alimento e bebida
para trabalhadores do Ministério da Regeneração. Não é? Olha isso. Não é interessante? Não é? Então, nós temos que... Como é que a gente fica atento a isso, né? Como é que a gente fica atento a isso? Pessoal, eu tô só... Só fazendo uma moderada aqui, né? Isso. Estou só fazendo uma moderada aqui, gente, porque parece que os comentários aqui começaram a ser invadidos por conteúdos pornográficos, né? E eu queria pedir também para o pessoal que está acompanhando aqui para a gente se ater ao livro Nosso Lar, porque isso aqui não é uma live para discutir política, pessoal. Por favor. Não é? Então vamos segurar aí. Nós não estamos aqui discutindo questão política. Ok? Então eu queria pedir para todo mundo para a gente se concentrar no estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos aqui para aprender o conteúdo espiritual do livro Nosso Lar. Ok? O propósito dessa live aqui não é ficar discutindo governo federal, partido político. Eu não abri essa live aqui para isso. Ok? Então eu gostaria, quem está aqui na live com essa intenção, que por favor se retirasse. Que por favor se retirasse. O objetivo dessa live é uma live que já tem há muito tempo, há muitos anos. Nós estamos aqui para aprender espiritualidade e estudar o livro Nosso Lar. Ok? Então, eu vou pedir aí para o pessoal, vamos concentrar no propósito e no objetivo da nossa live. Combinado? Ok? Não tem nenhum problema, eu acho que tem ambientes, tem outras lives, a discussão de questões políticas é muito importante, o exercício da cidadania, mas aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Não é? Aqui não é o lugar. Aqui nós estamos aqui para, né? Porque eu vi que está começando aí, tá virando só discuta agora, né? Está parecendo que eu estou fazendo live aqui para discutir questão de governo federal. Não é esse o propósito. Não é mesmo? Combinado assim? Combinado? Depois, se quiserem, a gente pode criar uma live um dia para discutir essas questões. Eu tive um encontro com Alberto Almeida lá em Belém do Pará, que a gente discutiu sobre política, né? Fizemos um seminário, foi super bacana. Então, eu não tenho preconceito nenhum com o assunto, pelo amor de Deus, né? Nunca defendi nenhum partido político, eu não tenho candidato, eu não aprovo ninguém, não sou fã de ninguém, nunca apoiei, não manifesto opinião política, entendeu? Não defendo nenhum político, nenhum partido, nenhum governo, ninguém. Ninguém. Todo mundo sabe que eu sou assim. Eu não tenho, não vinculem o meu nome a nenhuma posição política. Correto? Até porque eu não posso. Como juiz de direito, por exemplo, eu sou juiz eleitoral, trabalho na eleição. Se eu ficar manifestando posição política aqui, o CNJ pode me suspender ou até me tirar o meu cargo. Porque o juiz não pode se... né? Então, ok? Vamos voltar aqui para a questão espiritual. Então, voltando, esqueceu? Vamos lá. Voltemos aqui. Então, começou a haver um intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Né? Dado o alarme, aqui houve um alarme, né? Houve um alarme. O governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação,
determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, olha isso, gente. Como o nosso lar corria o risco de ser invadida, ele levantou as barreiras elétricas da colônia, fechou o Ministério da Comunicação. Por quê? Porque o Ministério da Comunicação é um ministério que mantém contato com os encarnados. Então, era o que ficava trazendo informação daqui da crosta planetária. E aí os espíritos estavam lá, tendo informação toda hora da crosta, queria viver como se estivesse encarnado. Não é? Então, o governador aqui foi firme, gente. Aqui ele foi firme, exerceu a responsabilidade dele. Agora, olha que bonito. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Ou seja, o governador não combateu os espíritos do umbral, não fez nenhuma ofensiva ao umbral, mas resistiu resolutamente. Ou seja, não permitiu que nosso lar fosse invadida pelo umbral. Não é? Então, isso é extraordinário, né? Eu tinha separado uma frase aqui que é muito bonita, não sei se eu vou encontrá-la agora. Não sei se eu vou... Mas depois, na próxima live, eu prometo de trazer. Não, eu não está aqui. Mas eu prometo uma frase do Martin Luther King, né? Que o Martin Luther King, vou ver se eu consigo lembrar. Ele dizia assim, que responder à violência com a violência é acrescentar escuridão a uma noite já escura e sem estrelas. Olha isso. Não é? Então aqui não houve violência, eles não atacaram, né? Ele suspendeu as baterias e mais, hein? Por mais de 6 meses, olha isso, por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Agora aqui, gente, eu fiquei curiosíssimo, né? Curiosíssimo com isso, hein? Eles pegavam água e, com sol, eletricidade e magnetismo, transformavam aquilo em alimento. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, né? Muito impressionante. Fora a inalação, porque nós comentamos isso aqui, né? O nosso corpo físico não consegue reter o nitrogênio que a gente respira. Mas se o nosso organismo conseguisse reter o nitrogênio, nós poderíamos sintetizar todas as proteínas através da respiração. Interessante, né? Não é muito interessante? Por exemplo, as plantas, por causa de características celulares, ela consegue, com água, com oxigênio e luz solar, gerar a glicose, gerar o carboidrato. Não é interessante? Né? A glicose, a molécula da glicose. Não é? Interessante isso, né? Bom, agora, o perispírito, ele tem essa condição, porque o perispírito está lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz dá umas dicas. O perispírito tem condições de sintetizar proteína, glicose, tudo,
pela respiração e aqui pelo jeito, pelo sol, olha isso. Porque eles estavam misturando elementos solares na água. O que é isso, gente? Isso é fotossíntese. Elementos solares, eletricidade e magnetismo, para quê? Elemento solar, eletricidade e magnetismo? Para dar energia para sintetizar para alguma reação química aí, ó. Não é? Então tem nutrientes aí na atmosfera e com energia solar, eletricidade e magnetismo, ele conseguia energia para gerar componentes, os componentes da alimentação, né? Estou supondo, né, gente? Assim, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente pede para fazer um curso lá elementar de química no mundo espiritual, né? De bioquímica e de fisiologia do perispírito, para a gente entender como é que funciona isso, né? Mas como eu não estou querendo ir agora para o mundo espiritual, eu quero esperar mais um pouquinho, então depois a gente faz esse curso, combinado? Depois a gente faz o curso, não é? A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Olha isso. Então, a colônia percebeu o quê? O governador é um espírito manso e justo. Não é agressivo. Ele não é um espírito agressivo. Ele não é o espírito que fere as pessoas, que agride, que humilha. Não. Espírito manso. É um espírito justo. O governador é um espírito justo. Governador de nosso lar. Mas tem energia e tem autoridade, e se ele ficar indignado, ele toma as medidas. Aqui ele tomou todas as medidas de proteção da colônia, nosso lar. Tomou todas as medidas. Então, indignação. Tem uma mensagem de Emmanuel que se chama indignação justa. Então, indignado você pode ficar, mas indignação justa. O que é isso? Você tem que estar indignado, manso e justo. Os três têm que estar juntos. Então, você pode ficar indignado? Pode. Mas tem que manter a mansidão. E tem que manter a justiça e o equilíbrio. Percebeu? Esse é o desafio. Porque, geralmente, quando a gente fica indignado, a gente, o que acontece? Fica agressivo, fica violento e injusto. Por quê? Porque a gente fica parcial. A gente fala com parcialidade, a gente age com parcialidade. Então, indignou? Sim, claro. Claro, claro. Não é? Eu vou. Tá cheio de mamães aqui, de vovós. Você pega o netinho chega e dá um tapa no rosto da mãe, um tapa no rosto de uma criancinha. Você tem que educar agora. Você tem que corrigir. Agora, você não vai lá agredir a criança. Você não vai lá ser violenta, mas você vai educar. Vai educar. Vai colocar ela sentadinha, vai explicar, não pode fazer isso. Hoje você vai ficar sem o brinquedinho, não vai ser, não é? Vai dar um corretivo. Vai mostrar para a netinha, para o netinho, que você ficou indignado com aquele gesto dele. Mas, indignado, mas sem perder a mansidão e sem perder a justiça, que é o equilíbrio. A justiça é equilíbrio e imparcialidade. Né? Violência não educa. Então, exatamente, a Rosângela está dizendo aqui, dignificar a ação. Não é? Dignificar a ação. Né? Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Não é? Então, nós temos que estar atento para esses detalhes, né? Só. Ok?
Então vamos lá, pessoal, para a gente já caminhar para o encerramento aqui, né? Então essa é a grande lição maravilhosa, maravilhosa, que nós aprendemos com essa ação do governador. Agora, olha o desfecho disso, só para a gente encerrar. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, nesse Comenos, regozijo público, e dizem que em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal, o antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio. Então, lá na regeneração e no auxílio, tem alimentos ainda mais grosseiros, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Né? E aí nós ficamos aí com essa lição. Muita paz, uma noite abençoada para todos. Que todos possam ter um sono nessa quinta-feira abençoado, possam orar e receber essas vibrações no coração e em casa. Um abraço a todos, meus queridos. Até quinta-feira que vem.